Antes de qualquer coisa, respire fundo, porque a partir deste momento, você não está mais seguro. Há histórias que os moradores da Amazônia preferem não contar, não porque não acreditam nelas, mas porque temem despertar aquilo que dorme sob as águas escuras, esperando. Histórias que não deveriam cruzar os limites da floresta, mas que, mesmo assim, encontram um jeito de escapar. Esta é uma delas. Naquela semana, o Rio Negro estava anormalmente silencioso. Nem os pássaros arriscavam cantar. Os guias locais diziam que era presságio. Mas o grupo de turistas não acreditou. Queriam aventura, fotos, emoção. Não sabiam que estavam entrando em um território onde a selva observa e reage. O que aconteceu depois foi registrado apenas em fragmentos. Marcas na lama, lacerações impossíveis de identificar. Relatos interrompidos por silêncio e olhar vazio. 5 pessoas entraram na floresta após um acidente misterioso no rio. Apenas uma voltou. E até hoje ela não fala. Mas você vai ouvir. Vai acompanhar cada passo, cada respiração, cada sinal que eles ignoraram. E quando a escuridão da Amazônia começar a se fechar ao redor deles, você também vai sentir. Cada estalo de galho. Cada movimento na água. Cada sombra que se arrasta por entre as árvores. Porque há algo antigo escondido ali. Algo que os nativos chamam de boiúna. E nesta história, ela não está dormindo. O barco avançava lentamente pelo Rio Negro, cortando a superfície escura como se rasgasse um espelho de tinta. Para o grupo, era apenas o início de um passeio turístico. Fotos da fauna, histórias rápidas sobre a floresta, e a promessa de ver o pôr do sol refletindo no horizonte alaranjado da Amazônia. Mas o guia, Arlindo, não sorriu em nenhum momento. Ele observava a mata fechada com olhos inquietos, como quem espera que algo, ou alguém, apareça. Vocês escolheram um dia diferente, murmurou, mais para si mesmo do que para os turistas. Ninguém ouviu. Ou melhor, ouviram, mas não entenderam o tom. A floresta estava silenciosa demais. Nenhum pássaro, nenhum inseto audível, nenhum som, além do motor fraco do barco. Helena, a mais empolgada do grupo que filmava tudo para seu canal de viagens, comentou. Gente, olha isso! Parece que o rio engoliu o barulho todo. Nunca vi nada tão vazio. Arlindo olhou rápido para ela, como se quisesse mandar calar a boca antes que chamasse atenção do que quer que estivesse escutando. Na Amazônia, quando a natureza se cala, é porque ela está escutando outra coisa, avisou. Os turistas riram, achando que era parte do show. Mas Lucas, que estava sentado na proa, sentiu algo diferente. Um arrepio subiu pela coluna. Ele colocou a mão na água por curiosidade, mas a retirou imediatamente. A água estava quente. Quente demais. Isso é normal? Perguntou. Arlindo demorou alguns segundos para responder. Não. Não nesse trecho. Um vento repentino cortou o rio, frio, desagradável, como um sopro vindo de um lugar profundo. O barco balançou 1, 2 vezes, e então algo bateu na lateral. Tum! Os 5 turistas olharam ao redor, tentando encontrar o que havia atingido a embarcação, mas a superfície estava novamente imóvel, como se nada tivesse acontecido. Deve ser um tronco, disse alguém, mas Arlindo sabia que não era. Seu rosto empalideceu. Vamos seguir rápido. Não gosto dessa área. O grupo apenas concordou. O sol começava a descer no horizonte, tingindo o rio de vermelho. Um vermelho espesso, que parecia se espalhar como sangue diluído na água. A beleza do momento era real, mas havia algo de errado nela. Quando o barco entrou numa curva do rio, o motor engasgou. Arlindo tentou acelerar. Nada. O motor morreu. Silêncio absoluto. Calma. Isso acontece às vezes. Ele mentiu. O barco começou a girar lentamente, levado pela correnteza suave. E então Helena apontou para a água, com a voz trêmula. Gente, tem alguma coisa grande lá embaixo. Todos se aproximaram da borda. Sob a superfície escura, algo realmente se movia. Enorme, circular, serpentino. E a água quente voltou,
pulsando como se tivesse vida própria. Lucas arregalou os olhos. Isso não é um tronco. Arlindo respirou fundo, a mão tremendo. Entrem no centro do barco. Não cheguem perto da borda. Não deem nenhum sinal. Sinal de quê? Perguntou Helena. A resposta veio baixa, quase inaudível, acompanhada de um medo que o grupo nunca tinha visto num adulto. Da boiúna! A floresta pareceu prender a respiração. E então, algo emergiu. A superfície do rio estufou, crescendo, crescendo, como se algo gigantesco estivesse prestes a romper. Eles não sabiam ainda, mas aquele era o começo do fim. O rio se encurvou em silêncio, como se esperasse o momento exato para atacar. A superfície, antes lisa, começou a formar pequenos redemoinhos ao redor do barco. Primeiro, devagar. Depois mais rápido, até que as laterais da embarcação começaram a vibrar. "Segurem firme!" gritou Arlindo, tentando religar o motor desesperadamente. O motor tossiu, roncou e morreu mais uma vez. Foi nesse instante que o rio explodiu. Uma massa enorme emergiu, erguendo a água como se fosse uma muralha líquida. O barco foi lançado para o lado, quase virando. O grupo caiu sobre si mesmo, gritando, tentando se agarrar a qualquer coisa. Helena perdeu o celular, que mergulhou na água escura como se fosse engolido por mãos invisíveis. "O que foi isso?" gritou Lucas, segurando o banco com toda a força. A resposta veio em forma de uma sombra serpentina, que passou sob o barco tão rápido e tão silenciosamente que parecia um borrão. Tum! A embarcação sacudiu de novo. "Não é possível! Não é possível!" murmurava Arlindo, agora claramente em pânico. Bam! Desta vez, o impacto levantou o barco inteiro por um segundo. O corpo da criatura chocou-se contra a parte inferior da embarcação com força suficiente para rachar madeira. Uma rachadura fina abriu-se no casco e a água começou a entrar. "Vai afundar!" alguém gritou. "Peguem os coletes! Agora!" ordenou Arlindo. Mas antes que conseguissem alcançá-los, a água sob o barco se iluminou por um segundo, como se algo brilhasse no fundo. Amarelo, vivo, olhos. O rio inteiro pareceu ganhar cor. A boiúna estava olhando para eles. O grupo congelou. Então, num movimento tão rápido que ninguém conseguiu prever, a criatura golpeou o barco por baixo. Um impacto devastador, como se uma tora de centenas de quilos tivesse sido arremessada contra a madeira. A embarcação se partiu em dois. Gritos, água invadindo tudo, corpos caindo, objetos flutuando. A floresta assistia em silêncio. Lucas emergiu primeiro, tossindo, chutando desesperado para se manter na superfície. Helena apareceu segundos depois, agarrada a um pedaço de madeira. Os outros dois turistas, Rafael e Mirella, lutavam para nadar até a margem. "Arlindo!" gritaram. "Cadê o Arlindo?" Arlindo não emergiu. O rio ficou quieto novamente, assustadoramente quieto, até que um redemoinho se abriu no centro, como uma boca enorme. Algo subiu, algo grande demais, enrolado, abrangente. Helena começou a chorar. Não! 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 Lucas agarrou seu braço e puxou com força. Nada! Nada para a margem! Agora! Eles nadavam como se suas vidas dependessem, porque dependiam. Mas a sensação de que algo se movia sob seus pés era impossível de ignorar. Rafael soltou um grito. "Ela pegou minha perna! Minha perna!" Ele foi puxado subitamente para baixo com violência. "Rafael!" Mirella gritou, mergulhando atrás dele. 2 segundos depois, ela também desapareceu. As bolhas subiram à superfície. Depois, nada. Helena e Lucas conseguiram finalmente alcançar a margem, exaustos, tremendo, tossindo. O rio atrás deles voltou a ficar imóvel, como se nada tivesse acontecido. Helena caiu de joelhos na lama. "Meu Deus! A gente vai morrer aqui!" Lucas olhou para a floresta densa, sem caminhos, sem sinal, sem guia. A boiúna estava no rio, mas a floresta também observava, e era para lá que eles teriam que ir. Lucas caiu de joelhos na lama, sentindo o coração martelar contra as costelas como se quisesse fugir antes dele. Cada respiração vinha rasgada,
ardendo nos pulmões, cheios de água e medo. A margem parecia firme, mas o chão tremia levemente, como se a floresta percebesse a presença de intrusos. Helena tossiu, cuspindo água escura, as mãos afundadas no barro até o pulso. O rosto estava branco, os olhos arregalados como se ela ainda estivesse vendo Rafael ser puxado para baixo. A gente... Ela tentou falar, mas a voz falhou. A gente precisa sair daqui. A coisa... Ela pode vir atrás da gente. Lucas olhou instintivamente para o rio. O espelho escuro estava novamente parado, absolutamente imóvel. Nenhuma onda, nenhuma folha boiando, nada. Esse nada era pior que qualquer movimento. Ela não vai sair da água, né? Helena perguntou, como se implorasse por uma mentira confortável. Lucas quis responder, mas não conseguia formar palavras. Ele não sabia. A lenda dizia muitas coisas, e Arlindo havia sumido sem deixar rastros. Ser devorado, puxado, engolido inteiro? Quem sabe? Um estalo profundo ecoou atrás deles. Eles se viraram ao mesmo tempo. A floresta os encarava. O muro de árvores era tão denso que parecia uma única massa viva. Troncos grossos, enraizados como ossos antigos surgindo da terra. Folhas tão escuras que pareciam molhadas de sangue. Cipós pendurados como cordas de forca, nenhuma trilha, nenhum pássaro, nenhuma cigarra, nenhum som. Como se tudo ali dentro tivesse prendido o ar para não ser notado por algo maior. Helena abraçou os próprios braços, tremendo. A gente não devia entrar nessa mata. Eu não vou conseguir. Eu não vou. Lucas colocou a mão no ombro dela. Se a gente ficar perto do rio, ela volta. Você sabe disso. Ela fechou os olhos, apertando os lábios até ficarem brancos. Sim, sabia. Um vento frio soprou de dentro da floresta. Frio demais para uma tarde amazônica. Lucas sentiu o ar entrar pelas narinas queimando, como se estivesse respirando algo enterrado há séculos. No chão, marcas arrastadas na lama chamaram atenção. Eles se aproximaram devagar. Havia um caminho, mas não daqueles que seres humanos deixam. O rastro era largo, profundo, como se algo imenso tivesse passado por ali arrastando seu corpo serpentino. A lama revolvida ainda estava fresca. Não pode ser. Helena sussurrou, levando a mão à boca. Isso é o rastro dela. Isso é o rastro da boiuna. Lucas deu um passo para trás. Se a criatura era capaz de sair da água, então não havia lugar seguro. Outro estalo na floresta, mais perto, mais alto. Como o som de algo pesado se movendo devagar, empurrando folhas, quebrando galhos grossos com facilidade. Helena agarrou a camiseta de Lucas. A gente tem que ir. Agora. Ele concordou. Mas ir para onde? O sol já começava a descer, tingindo as folhas de um vermelho doentio. Logo estaria escuro. E quando a Amazônia escurece, ela se transforma em outra coisa. Uma coisa que não reconhece humanos como visitantes, mas como presas. Lucas respirou fundo. A gente vai seguir por aqui. Ele apontou para a mata densa. Pra dentro. Helena arregalou os olhos. Pra dentro? Você enlouqueceu? E se for armadilha? E se ela estiver lá? Lucas olhou novamente para o rio silencioso às suas costas. Se ficarmos aqui, ela vem com certeza. Helena hesitou. O corpo tremia. Os dentes batiam, mas ela deu um pequeno aceno. Então, vamos. O primeiro passo para dentro da floresta foi como atravessar um véu invisível. O ar ficou mais pesado, denso. O cheiro de terra molhada era tão intenso que parecia grudar na garganta. A luz diminuía drasticamente sob o teto de folhas colossais. Lucas tentou afastar galhos com as mãos. A vegetação parecia se fechar de propósito, punindo cada avanço. Atrás deles, o rio permaneceu imóvel. Até que... algo enorme passou exatamente onde eles estavam segundos antes. O som não veio como rugido ou estalo. Veio como um suspiro profundo, lento, quase humano. Helena soltou um soluço de medo. Ela está nos seguindo. Lucas segurou seu braço. Então a gente não para, não olha para trás, não fala alto. E eles seguiram. No coração da floresta onde a luz quase não entrava.
A caça havia começado. O silêncio dentro da floresta era tão completo que parecia ter peso. Cada passo que Lucas e Helena davam produzia um som alto demais, como se a mata estivesse amplificando suas presenças para algo, ou alguém que observava das sombras. A luz filtrada entre as copas das árvores era verde e sombria, e se movia como fumaça conforme a tarde caía rapidamente. A Amazônia não acolhe quem chega sem permissão. Ela apenas espera. Helena enxugou o rosto com a manga molhada da blusa, tentando recuperar algum controle sobre a própria respiração. Suas pernas tremiam. Lucas. Sua voz era quase um sussurro, né? Você ouviu? Ele parou. Sim, ouviu. Passos. Pesados. Profundos. Em algum ponto atrás deles, não apressados, mas ritmados. Como se a criatura estivesse apenas acompanhando, não perseguindo ainda. Como se estivesse estudando o movimento de suas presas. Lucas fez sinal para que Helena se abaixasse atrás de um tronco caído. O musgo que cobria a madeira brilhava levemente com a umidade, exalando um cheiro forte de decomposição. Os passos se aproximaram. Outro. Helena cobriu a boca com as duas mãos. Seu corpo inteiro tremia. A floresta ficava cada vez mais escura, como se o sol estivesse fugindo. Os passos pararam. Lucas prendeu a respiração. No silêncio absoluto que se seguiu, eles ouviram um arrastar lento de algo enorme passando sobre a vegetação, como um tronco de árvore sendo puxado por mãos invisíveis, como uma corda gigante sendo arrastada pelo chão, como o corpo de uma serpente colossal. Helena fechou os olhos. Uma lágrima escorreu. Ela saiu da água. Murmurou, quase inaudível. Lucas não conseguiu responder. Ele apenas segurou o braço dela com força. O som continuou por alguns segundos, depois foi se afastando. Para a esquerda. Profundo. Distante. Mas ainda lá. A boiúna estava os cercando. Eles esperaram mais alguns instantes antes de se levantar. Lucas tentou orientar o olhar na direção em que seguiam, mas a mata parecia mudar de forma, como se estivesse desorganizando o terreno de propósito. Nenhum som de pássaros, nenhum zumbido de insetos, nenhum sinal de vida além deles, somente os próprios corações. Precisamos achar terreno alto, disse Lucas, tentando manter a voz firme. Se ficarmos na parte baixa da mata, ela chega mais fácil. Helena concordou com a cabeça, embora não tivesse certeza do que isso significava. Mas fez sentido. Qualquer coisa fazia sentido, desde que fosse melhor do que ficar ali. O caminho começou a ficar mais íngreme. As raízes das árvores se entrelaçavam como serpentes petrificadas, formando degraus irregulares que os obrigavam a escalar usando mãos e joelhos. A cada 10 passos, um estalo ecoava em algum lugar distante. A cada 20, o som do arrastar voltava. A boiúna nunca se mostrava por completo. Ela apenas se anunciava, e isso era pior, muito pior. Depois de quase 20 minutos escalando, eles chegaram a um platô natural, uma elevação estreita entre duas árvores colossais que se curvavam como se fossem guardiãs do lugar. Helena desabou no chão, respirando com dificuldade. Lucas se aproximou da borda e olhou para baixo. Ali, no barro úmido, o rastro enorme continuava. Era profundo, marcado, como se o corpo da criatura tivesse dezenas de metros de comprimento. As marcas eram largas o suficiente para caber um ser humano deitado, e então, mais adiante, algo diferente chamou sua atenção. Não era só o rastro da serpente. Havia pegadas humanas, antigas, deformadas, quase apagadas, mas estavam lá. E entre as pegadas, marcas de arrasto. Lucas! Helena chamou, a voz embargada. O que foi? Ele apontou para baixo. Não somos os primeiros a passar por aqui. Helena se aproximou devagar. Seus olhos se arregalaram. Isso é sangue? Era. Há algum tempo, mas ainda escuro o suficiente para não ser esquecido. Pingos irregulares. Manchas que se arrastavam até sumirem na trilha profunda da boiúna. Não pode ser, disse Helena recuando. Ela está caçando há dias, talvez semanas. Lucas sentiu o estômago revirar.
O peso da floresta pareceu aumentar ao redor deles, pressionando os pulmões. De repente, um som cortou o silêncio. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Não era a serpente, era algo mais próximo. Passos rápidos, leves, irregulares, como alguém correndo desesperado por entre as árvores. Helena agarrou o braço de Lucas. Ouviu isso? Ouviram. E então, um grito estourou no ar. Um grito humano. Agudo, rasgado, longo, um grito de alguém que estava sendo levado. Ah! E então, silêncio. Helena pôs a mão na boca. Seu corpo entrou em choque. Lucas não conseguiu falar. O terror absoluto tomou conta deles. A gente não tá sozinho, Helena murmurou. Tem mais alguém aqui. Tem gente viva aqui. Ou... Ela não terminou a frase. Lucas respirou fundo, lutando para engolir o medo. A gente vai ter que ir atrás desse som. Helena o encarou com puro terror. Ir atrás? Você ficou louco? Pode ser a criatura imitando um humano. Pode ser alguém sendo devorado. Lucas fechou os olhos. Se for alguém vivo, é a nossa única chance de encontrar outro caminho. Outra saída. Um ponto de ajuda. Qualquer coisa. A gente não pode ficar sozinho nessa floresta. Helena ficou em silêncio. O ar parecia mais pesado. A floresta parecia esperar uma decisão. Um novo som ecoou. Um lamento baixo, fraco, como se viesse de alguém gravemente ferido. Helena respirou fundo e finalmente acenou. Tá. Vamos. Lucas apertou sua mão com força e juntos desceram do platô, em direção ao grito perdido, à trilha da morte, à sombra da boiúna e ao coração mais escuro da floresta. Crack! O som foi tão seco e tão próximo que pareceu romper o ar ao meio. Lucas imediatamente se levantou, puxando Helena para trás. Seus olhos varreram a floresta, os troncos colossais, as sombras longas, a vegetação densa que parecia se mover sozinha. Vicente arregalou os olhos, apavorado. Ela voltou, ele sussurrou, mal conseguindo respirar. Helena se ajoelhou outra vez, desesperada. Quem? A boiúna? Mas ela não deveria sair da água. Vicente apertou o braço dela como se fosse a última âncora da própria sanidade. Não é só ela. O coração dos dois parou por um instante. Lucas deu um passo para trás. Como assim, não é só ela? O que mais tem aqui? Vicente engoliu em seco, tentando puxar o pouco ar que conseguia. A floresta, ele murmurou, cuspindo sangue. A floresta tem olhos. Outro som ecoou. Não era o arrastar gigantesco da serpente, era algo rápido, algo humano. Ou quase. Passos leves correndo entre as árvores, circulando, acelerando, interrompendo, acelerando de novo. Helena agarrou o braço de Lucas. Lucas, tem alguma coisa aqui com a gente? Ele não respondeu, porque sabia. Sabia desde o instante em que encontraram Vicente. Nada naquela mata parecia quieto por acaso. Nada ali estava parado. Vicente começou a tremer. As mãos se fechavam no ar como se tentassem agarrar algo invisível. Vocês precisam ir, ele sussurrou. Agora, antes que eles... Antes que ele terminasse, um vulto passou entre as árvores. Rápido demais, baixo demais, escuro demais. Como um corpo humano correndo de quatro. Helena soltou um gritinho abafado. Lucas puxou-a para trás. Meu Deus! Meu Deus! Ela balbuciava, quase entrando em pânico. Vicente tentou se erguer um pouco, mas o corpo não cooperava. Eles seguiam a boiúna, ele disse, tossindo sangue. Eles se alimentam do que ela deixa... Lucas arregalou os olhos. Eles... Quem? Vicente respirou fundo, talvez pela última vez. Os que a floresta engole e devolve. Silêncio. Helena sentiu o coração parar por um instante. A pele inteira arrepiou. Você está dizendo que existem pessoas aqui dentro? Pessoas que não são mais pessoas? Vicente fechou os olhos. Uma lágrima suja escorreu pela lateral do rosto. Eu vi, ele murmurou. Vi a serpente levar um deles! Vi! Ela cuspir depois. Ele engoliu em seco. O que saiu não era humano.
Não era bicho. Era um servo dela. E então, silêncio total. Nem vento, nem som. Nada. Como se a floresta tivesse prendido a respiração. Lucas deu um passo para trás, puxando Helena. Nós temos que ir. Agora. Vicente abriu os olhos pela última vez. Olhos cheios de medo, de dor, de culpa. Corram. Mas você... Começou Helena. Vicente sorriu. Um sorriso triste, derrotado, quase resignado. Eu... não vou sair daqui. Ele olhou para a mata. E eles... já chegaram. Fump. Um som abafado atrás deles. Lucas se virou. Nada. Só as sombras entre as árvores, mas... as sombras estavam... erradas. Alongadas demais. Tortas demais. Como se algo se movesse dentro delas. Helena puxou Lucas com força. Pelo amor de Deus, Lucas, vai! Agora! Eles correram. Correram sem olhar para trás. E atrás deles, Vicente soltou um último suspiro. E então, um estalo. Um rasgo. Um grito curto, interrompido antes de começar. E o silêncio reinou outra vez. Mas não era um silêncio comum. Era o silêncio de algo satisfeito. Algo que havia comido. Algo que agora seguia eles. A floresta parecia mudar enquanto eles corriam. As árvores ficavam mais altas. As sombras mais densas. A luz mais fraca. Como se a própria mata respirasse com a queda do sol. Helena corria ao lado de Lucas, tropeçando em raízes, lutando para enxergar ao redor. Seu peito ardia, a garganta queimava, mas ela não ousava parar. Não depois do que viram. Não depois do que ouviram atrás deles. A última respiração de Vicente ainda ecoava na cabeça dela, misturado ao som do rasgo seco que tirou sua vida. Lucas, ela arfou. Eles estão vindo atrás da gente? Lucas não respondeu. Não precisava. Porque a resposta estava ali, no ar. Nos galhos que se mexiam sem vento. Nos passos leves entre as folhas. Nos sussurros arrastados que mais pareciam gemidos distorcidos. A mata estava cheia de presenças. E nenhuma delas queria ver o sol nascer. Uma revelação na escuridão. Quando finalmente pararam, ofegantes, encostando-se em um tronco gigantesco coberto de musgo, Helena tentou recuperar o ar. Eu não consigo, ela disse, a voz embargada. Lucas segurou o rosto dela entre as mãos. Helena, olha para mim. Respira. A gente não pode desmaiar aqui. Ela assentiu, tremendo. E então? Eles ouviram. Um arrastar suave, depois outro, depois mais dois, como unhas passando pela madeira. Lucas girou devagar, apontando a lanterna para o chão, mas a luz piscou, falhou e morreu. Não! Agora não! Ele murmurou, batendo na lanterna inutilmente. Foi aí que a primeira silhueta apareceu. Entre duas árvores, baixa, curvada, andando de quatro, mas com braços humanos. A pele parecia ter sido arrancada em pedaços e recolocada torta. A cabeça era inclinada, como se o pescoço tivesse sido quebrado tempos atrás. Os olhos eram amarelo desbotado, como os da boiúna. Helena levou a mão à boca para impedir um grito. Aquilo é... Ela tentou dizer. Lucas a puxou para trás. É o que sobrou de alguém. A criatura parecia cheirar o ar. O corpo rígido, tremendo, agindo como um animal que não sabia mais ser humano. E então, outra silhueta surgiu ao lado dela. Depois, outra. E outra. 4, 5, 8, 12. Todos quebrados. Todos tortos. Todos rápidos. Todos servos da boiúna. Eles cercavam o casal, movendo-se em sincronia, como se compartilhassem o mesmo impulso predador. Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Lucas, nós não vamos sair daqui. Ele segurou sua mão com força, sem desviar o olhar das criaturas. Vamos sim, nem que eu te arraste no colo. E foi então que algo inesperado aconteceu. Todas as criaturas congelaram. Os olhos amarelos se voltaram para a esquerda, como se algo tivesse entrado no território deles. Um som grave percorreu o chão, um tremor suave, profundo, reconhecível. Helena sentiu o sangue gelar. É ela, a água do chão,
Aquela fina lâmina marrom que sempre existia na floresta alagada começou a vibrar. Lucas recuou um passo. A boiúna. As criaturas começaram a recuar, tremendo, uivando baixo, quase como se estivessem pedindo permissão. E então, uma voz. Não humana, não animal. Algo entre as duas. Uma voz que parecia roçar dentro do crânio, como se as palavras não fossem ditas, mas impostas. Deixem. As criaturas se afastaram na mesma hora. Tão rápido quanto tinham aparecido. Sumiram entre as árvores. E a floresta ficou em silêncio. Silêncio absoluto. Até que a respiração pesada da serpente ecoou próxima demais, como se estivesse logo atrás deles. Helena tremeu. Lucas, ela escolheu quem? Eu ou você? Lucas não tirou os olhos da escuridão e respondeu em um sussurro que parecia o último fio de coragem que possuía. Ela não escolheu ainda, mas vai escolher. Agora. Dois olhos imensos e brilhantes se abriram entre as árvores. Altos, muito altos, amarelos, vivos, famintos. E algo enorme começou a descer do tronco, enrolando-se, revelando escamas negras brilhando sob a luz fraca do céu. A boiúna estava ali, não mais como sombra, mas como presença, como sentença. A floresta escureceu como se alguém tivesse apagado o céu. Lucas e Helena ficaram parados, imóveis, enquanto os dois olhos colossais da boiúna brilhavam no meio da mata. Altos demais, largos demais, profundos demais para serem de qualquer criatura deste mundo. A serpente não se aproximava, apenas observava, como se estivesse avaliando, medindo, escolhendo. Helena agarrou a camisa de Lucas e sussurrou entre soluços. Ela está olhando para mim? Lucas não teve coragem de responder, porque no fundo ele sabia. Estava olhando para os dois. A língua da serpente deslizou para fora, rápida, bifurcada, quase invisível. Um som grave ecoou, estremecendo tudo ao redor. Troncos, folhas, o chão encharcado. Era como um trovão vindo de dentro da terra. E então, algo começou a mudar no ambiente. O ar ficou espesso, pesado, como se a floresta quisesse expulsá-los. As sombras entre as árvores começaram a se alongar, devagar, sinuosas, como se tentassem alcançar seus tornozelos. Helena recuou 2 passos, trêmula. Lucas a puxou pelo braço. Fica perto de mim. Não solta. Mas ela não ouviu. Não realmente. Porque a boiúna inclinou a cabeça gigantesca para o lado. E seus olhos se fixaram somente nela. Helena sentiu algo dentro do peito apertar, como se mãos geladas estivessem segurando seu coração. Lucas, ela choramingou. Eu não quero ser escolhida. Eu não quero. A respiração dela começou a ficar curta, ofegante, descontrolada. Lucas a puxou para trás, tentando esconder o corpo dela atrás do seu. Um gesto inútil diante de algo de 15 metros de comprimento, mas ainda assim, ele tentou. A voz da serpente ecoou outra vez, mas desta vez não foi para todos, foi para ela, dentro da mente dela. Helena. O nome dela soou como sussurro de água correndo, como algo arrastando-se embaixo de uma canoa, como a morte chamando. Ela gritou, tapando os ouvidos com as mãos. Sai da minha cabeça! Sai da minha cabeça! Lucas a segurou pelos ombros. Helena! O que foi? O que ela fez? A serpente abriu a boca. Não para atacar, mas para exalar. Uma névoa escura, quente, úmida, subiu da garganta dela como vapor de água fervente. A névoa se espalhou lentamente entre as árvores, como dedos explorando o espaço. E quando tocou Helena, ela se curvou para frente, sem ar, como se algo estivesse entrando pelos pulmões. Helena! Lucas gritou, desesperado. Respira! Olha para mim! Mas ela tremia. Tremia como Vicente tremia antes de morrer. A boiúna aproximou a cabeça colossal, serpenteando entre as árvores com lentidão macabra. Não avançava, não atacava, apenas esperava, como se o corpo dela estivesse respondendo sozinho. Helena caiu de joelhos, os olhos começaram a desfocar. A respiração ficou irregular. A pele empalideceu. Lucas, ela sussurrou,
com a voz quase inexistente. Eu tô ouvindo ela. Ela tá me chamando. Lucas puxou-a para si, abraçando como se pudesse protegê-la. Não! Não leva ela! Leva eu! Pelo amor de Deus, leva eu! A floresta tremeu com seu grito, mas a boiúna não recuou, nem hesitou. Os olhos gigantescos piscavam lentamente, hipnóticos, como dois sóis amarelos presos na escuridão. Helena ergueu o rosto com dificuldade, o olhar perdido, a boca semiaberta, como se estivesse em transe. Eu vejo tudo, ela sussurrou. Lucas, eu vejo o fundo do rio. Tem corpos, tantos corpos. Tem gente olhando para cima, esperando, chamando. Ela arqueou as costas, sufocando. Eu acho que fui escolhida. A voz falhou. O corpo dela tombou para o lado, mole, sem reação. Lucas a segurou antes que caísse no chão. Helena, fica comigo! Abre os olhos! Helena! Mas a boiúna aproximou-se mais. A cabeça enorme pairou sobre os dois. As escamas brilhavam como obsidiana molhada. A língua bifurcada circulou o ar e tocou o ombro dela. Foi como se um raio silencioso atingisse a floresta inteira. A névoa escura se condensou ao redor deles, formando um círculo perfeito, como uma marca antiga no chão. E naquele instante, Lucas entendeu. A serpente não queria apenas devorá-la. Queria transformá-la, assim como transformou os outros. Assim como fez com os servos que viram Vicente morrer. Helena começou a tremer convulsivamente. Os olhos se revirando. A pele ficando fria. Não! 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 Lucas gritava desesperado, segurando-a. Você não vai levar ela! Você não vai! Ele agarrou um pedaço de galho caído e o ergueu, pronto para atacar a coisa gigante à frente dele. A criatura o observou em silêncio. E então, pela primeira vez, recuou a cabeça alguns centímetros. Lucas congelou. A boiúna não parecia ameaçada. Não parecia irritada. Parecia curiosa. Como se estivesse avaliando o valor daquele gesto ridículo e humano. A névoa se dispersou um pouco. Helena parou de tremer. Por alguns segundos, silêncio absoluto. E então, a flauta. Um som distante, baixíssimo, agudo, um sopro melancólico que parecia vir de quilômetros, e, ao mesmo tempo, de dentro da própria terra. A boiúna virou o rosto na direção do som, ergueu metade do corpo, imensa, colossal, sublime e aterrizadora, e sumiu na escuridão, deslizando para longe. Lucas ficou ali, paralisado, com Helena nos braços, enquanto o eco da flauta continuava tocando, sempre distante, sempre triste. Alguém tocava aquilo, alguém que a serpentona respeitava, ou temia, ou seguia. Helena abriu os olhos lentamente. Lucas, ela sussurrou. Eu ouvi outra coisa. Outra o quê? Ele perguntou desesperado. Ela engoliu seco, olhou para a escuridão da mata e disse, uma voz humana. Humana? Ela disse. Não corram. Lucas gelou completamente. Porque aquilo não era a voz da boiúna, era outra coisa, outra pessoa, outro perigo, uma força ainda mais antiga que a serpente. E eles agora estavam no centro de tudo. O silêncio que seguiu a voz do pajé não era comum. Era um silêncio vivo, espesso, quase sólido, como se a floresta estivesse prendendo a respiração ao redor deles. Lucas ajoelhou-se ao lado do velho homem, tentando ajudar a levantá-lo. Mas Tupã olhou para ele com uma calma triste, quase resignada. Não me toque, filho da cidade, disse o pajé, em voz baixa e rouca. O que me espera não pode ser dividido. Helena aplaudiu a lanterna fraca na mão, tentando clarear o rosto do velho. O senhor vai desmaiar de novo! Deixa a gente ajudar! Tupã sorriu. Foi um sorriso estranho, profundo, quase sereno demais para aquele lugar. Desmaiar? Ah, não, minha filha. Eu estou apenas voltando ao que sempre fui. Assim que ele disse isso, algo mexeu na água abaixo deles. Um redemoinho suave, depois outro, um pouco maior. Depois um círculo de bolhas subindo, como se o fundo da floresta alagada estivesse se agitando. Lucas deu um passo para trás. Helena segurou sua mão. Lucas, isso não é o rio. Isso está vindo debaixo da terra.
Tupã ergueu o cajado que parecia ter sido arrancado de algum tronco antigo e bateu-o na água. A vibração ecoou como um trovão abafado, e então as sombras ao redor se moveram. Ele apareceu. Primeiro como um vulto sob a água, depois como um contorno, até que finalmente emergiu, alto, de ombros largos, pele coberta de cicatrizes e tatuagens antigas de linhagens indígenas há muito esquecidas. Os olhos eram completamente brancos. Não havia pupilas, não havia luz, não havia humanidade, apenas vazio. O homem, se ainda era um homem, subiu até a superfície com passos lentos, que não faziam onda alguma. A água parecia respeitá-lo, abrindo caminho para ele, como se fosse uma extensão do próprio corpo. Helena recuou, aterrorizada. — O que é isso? Tupã respondeu sem hesitar. — O guardião, o primeiro espírito que selou a passagem da boiúna há séculos, aquele que deveria repousar até o fim dos tempos. Lucas olhou ao redor, desesperado. E se deveria... Por que ele está aqui? O pajé virou a cabeça lentamente na direção de Lucas, e seus olhos envelhecidos pareciam refletir a luz com uma força incomum. Porque eu o chamei. E ele veio para cobrar o preço que prometi quando pedi sua ajuda. Helena sentiu o estômago virar. Que preço? Tupã ergueu o braço, e de seu pulso escorreu uma linha de sangue fresco que gotejou na água. Minha vida. A água abaixo deles mudou de cor no mesmo instante, escurecendo, borbulhando, pulsando como um coração gigante enterrado no fundo da floresta. O guardião inclinou a cabeça na direção do pajé. E então abriu a boca. Não para falar, para sugar. O corpo de Tupã foi puxado pela água negra como se correntes invisíveis o agarrassem, arrastando-o para os pés do guardião. Mas ele não gritou. Não lutou. Apenas fechou os olhos e sorriu. Agora, sussurrou o velho, enquanto seu corpo afundava. Vocês têm uma chance. Uma última bolha subiu, depois outra, e o guardião ergueu o cajado de Tupã, que agora brilhava com um verde profundo, como se tivesse sido despertado. Ele apontou o cajado para Lucas, depois para Helena, depois para o caminho entre as árvores, e finalmente a voz dele veio. Baixa, arrastada, cheia de ecos. Corram, enquanto posso conter a serpente. Os olhos brancos dele tremeram, como se algo estivesse lutando dentro de sua cabeça. As veias do pescoço se destacaram, pulsando, ardendo. Ele estava segurando algo, algo monstruoso, algo antigo. E de repente o guardião soltou um rugido tão poderoso que a floresta tremeu inteira. Os pássaros levantaram voo. As árvores se curvaram. A água subiu em ondas que arremessaram galhos ao longe. Helena gritou, se desequilibrando. Lucas a segurou pelo braço. A gente tem que ir agora. Mas o chão tremeu outra vez, e uma sombra gigantesca começou a se formar ao redor deles. A boiúna estava chegando, e o guardião estava quase perdendo o controle. O rugido dele mudou. Não era mais um aviso. Era um som de dor, de esforço, de falha. Corram! Ele gritou pela última vez. Lucas puxou Helena e os dois começaram a correr, enquanto atrás deles, nas águas negras, dois poderes ancestrais finalmente se encontravam. E a floresta inteira, por um momento, pareceu se dobrar de medo. A floresta parecia se mover junto com eles. Não era só a sensação de pânico. As árvores estavam realmente mudando de lugar. Galhos que antes ficavam a metros de distância agora surgiam diante de seus rostos. Raias de lama alargavam-se como bocas abertas. A água subia e descia como se respirasse, e o barulho atrás deles. Meu Deus, o barulho atrás deles. Era como se dois furacões estivessem se engalfinhando. Roars, estalos, ondas gigantes que batiam contra troncos como explosões. E um som mais grave, contínuo, como um tambor batendo no fundo da terra. O guardião estava lutando. Mas a boiúna também. Lucas! Helena arfou, tropeçando em raízes. A gente não vai conseguir achar saída. Isso aqui virou um labirinto. Lucas puxou a mão dela com força, ofegante, tentando manter a razão.
A floresta está sendo deformada, ele disse entre respirações. Pela luta deles. Ela está viva, Helena. Ela muda quando esses espíritos brigam. A cada passo, o som da batalha ficava mais distante, mas a vibração sob seus pés só aumentava. As árvores tremiam, a água fervia, o ar parecia arranhar a pele. E então, a floresta fez algo impossível. Se abriu, não para o céu, mas para baixo. O chão cedeu sob os pés deles sem aviso. Um buraco enorme se abriu, como se estivesse esperando sua chegada. Lucas conseguiu agarrar uma raiz. Helena escorregou, gritando: Lucas! Ele se jogou para frente e pegou o braço dela no último segundo. Os dedos dele quase escaparam. A pele dela estava molhada, coberta de lama, mas ele apertou com toda a força que tinha. Eu tô aqui! Eu tô aqui! Segura em mim, Helena! A luz no fundo do buraco era vermelha. Um vermelho pulsante, vivo, como sangue iluminado. E havia algo lá dentro, algo grande, respirando, do mesmo jeito que a água respirava antes. Helena olhou para baixo com horror. Lucas, tem alguma coisa viva aí. Do fundo do poço, uma voz ecoou, não uma voz humana, não uma voz animal, um canto indígena, incompleto, afogado, como se fosse repetido por alguém que não entendia mais o significado das palavras. Lucas sentiu cada fio de cabelo do corpo se arrepiar. Isso não é a boiuna. A voz continuou, repetindo estrofes, engolindo outras, misturando palavras antigas com sons de água borbulhando. Era um chamado. Helena, Lucas disse com a voz trêmula. Nós não podemos cair aí. Porque ele sabia. No fundo daquele buraco não estava um espírito, nem um animal. Estava a origem, a fonte da boiuna, o lugar onde o sangue dela tocava a terra, onde seu poder era mais forte, onde os escolhidos eram marcados, e a floresta acabara de abrir esse lugar para eles. Não por acaso, não por acidente, mas porque a serpente queria que um deles caísse. Uma raiz estalou. Helena escorregou mais um pouco. Lucas, eu não consigo. Ela chorou, a voz falhando. Eu não vou aguentar. Ele puxou com tudo, mas a floresta não estava do lado deles. A raiz que ele segurava começou a se soltar das entranhas da árvore. Milhares de formigas vermelhas saíram do tronco, caminhando sobre a casca como se fossem sangue vivo. Helena olhou para cima com desespero. Não me solta! Por favor, Lucas! Não me solta! Eu não vou soltar, ele rugiu. Eu jamais vou soltar você! Mas as formigas desceram pelo braço dele, pelo pulso, pela mão, mordendo, rasgando, dilacerando a pele. Lucas gritou. A dor era absurda, mas não soltou. Lucas! Helena chorava. Sua mão! Você está se machucando! Ele apertou os dentes. Eu prefiro perder a mão do que perder você. A raiz fez um estalo mais alto e começou a ceder. O buraco abaixo deles pulsou como um coração acelerado. O canto ficou mais alto, mais caótico, mais faminto. E a voz da boiuna, lá no fundo da floresta, ecoou como um trovão. Escolhida. Helena congelou. Lucas também, e então a floresta inteira repetiu o sussurro. Escolhida. As árvores, a lama, a água, o chão, tudo murmurando ao mesmo tempo, como se a serpente estivesse apontando para um dos dois. Helena olhou para Lucas, tremendo. Ela está me chamando. Lucas sentiu o coração apertar tanto que doeu, porque ele sabia a resposta, e sabia que, se a raiz rompesse, só um deles sobreviveria. E a floresta estava tentando fazer sua escolha primeiro. A raiz tremeu mais uma vez. Só mais um segundo, e ela se romperia. Helena estava pendurada no braço de Lucas, e ele já não sabia onde terminava o suor e começava o sangue. As formigas vermelhas, grossas, com mandíbulas largas, continuavam mordendo sem parar, como se a floresta tivesse criado criaturas especialmente para fazê-lo largar. Mas ele não largava. Helena, olha para mim, ele disse, a voz arranhada, o rosto contraído. Não escuta essa voz. Ela não manda em você.
Helena tentava manter os olhos afastados do fundo do abismo pulsante, mas a luz vermelha parecia ter vida própria. Era como uma maré luminosa que subia até seus olhos, tentando puxá-la para baixo sem que ela precisasse soltar a mão de Lucas. A floresta sussurrou novamente. Escolhida. Agora o som vinha de todos os lados, de dentro das árvores, do solo, da água atrás deles. Cada repetição do sussurro fazia a luz do buraco brilhar mais forte. Pum, 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 como batimentos cardíacos. Lucas apertou o braço dela com ainda mais força, mesmo sentindo a mão abrir em carne viva. Não olha, Helena, não olha para a luz. Eu não consigo, ela chorou. A luz pulsante subiu pelas paredes do buraco como uma chama líquida. E então aconteceu. A luz tocou a pele dela. Um lampejo rápido, um calor intenso. E uma mancha escura surgiu em seu antebraço, como uma tatuagem que se desenhou sozinha, queimando a carne. Helena gritou tão alto que a floresta pareceu estremecer. Lucas arregalou os olhos. Helena! O que é isso? A marca era nítida. Uma espiral. Uma serpente. Com 2 olhos vazios. E ela se movia. Não era uma queimadura comum, nem tinta. Era como se algo estivesse sob a pele, rastejando. Helena soluçava de dor. Lucas! Ela entrou em mim. Não! Ele rugiu. Você tá viva! Você tá comigo! Você não pertence a essa coisa! As formigas atacaram com ainda mais fúria, como se tivessem ouvido a declaração dele. O braço dele começou a falhar. A raiz começou a ceder. E a luz vermelha subiu até o nível do buraco, iluminando o rosto de Helena como um holofote maligno. A boiúna estava chamando sua escolhida. Num piscar de olhos, Helena não estava mais ali. Pelo menos não em consciência. A luz puxou sua mente, arrancando-a do presente. Ela viu imagens, flashes rápidos, violentos, impossíveis de organizar. Uma aldeia antiga, cercada pelo rio. Um pajé segurando um bebê recém-nascido. Uma serpente colossal circulando a aldeia como uma muralha viva. Gritos, fogo, rituais quebrados, homens fugindo, o bebê chorando. Uma marca idêntica à dela sendo desenhada na pele do bebê. Por dentes. Helena estremeceu, quase soltando o braço de Lucas. Eu vi... Ela tentou falar. Eu vi uma criança, marcada como eu. Helena, fica comigo! Lucas implorou. Mas então veio outra imagem. Um rosto. O rosto de um homem jovem. Mergulhando no rio negro, gritando. Antes de ser engolido por 3 voltas gigantescas da boiúna. E Helena reconheceu aquele rosto. Seu sangue gelou. Lucas! Fala comigo! Esse homem era meu pai! Lucas ficou petrificado. O quê? Helena chorava sem ar. Ela marcou meu pai antes, e agora marcou a mim. A floresta inteira vibrou quando ela falou isso. Como se confirmasse. Como se celebrasse. Escolhida. A voz agora parecia mais próxima. Mais nítida, mais dona dela. Lucas arregalou os olhos, sentindo um pedaço de sua alma gelar. Não. Não. Helena, a boiúna não vai te levar. Ela está no meu sangue. Helena sussurrou, a voz quebrada. Sempre esteve. A raiz estalou. Quebrou. Helena caiu. Lucas se jogou junto. Não por impulso, mas por amor desesperado e irracional. Ele não soltaria. Nem que morresse. Mas antes que os 2 despencassem no buraco, um braço colossal, feito de raízes entrelaçadas, emergiu da própria parede da floresta, como um braço humano, mas gigantesco, formado de madeira, musgo, pedra e lama. O guardião. Ele não estava lutando contra a boiúna naquele momento. Ele veio por Helena, ou talvez por ambos. A mão gigante agarrou Lucas e Helena ao mesmo tempo, como se fossem apenas folhas. Ergueu-os, para longe do buraco, para longe da luz, e para longe da escolha da boiúna. A floresta rugiu com raiva. O buraco fechou. A luz se apagou. E o guardião depositou os 2 no chão com cuidado, antes de afundar novamente na terra. Helena estava pálida. A marca queimava em seu braço, e seus olhos tremiam como se ela tivesse visto o futuro da própria morte. Lucas abraçou ela com força. Eu tô aqui, eu tô com você, a gente vai sair dessa. Lucas, ela disse com um fio de voz.
A boiuna não vai parar. Helena olhou para o próprio braço, e a marca parecia encarar de volta. Ela quer o que sempre quis. O quê? Lucas perguntou, mesmo temendo a resposta. Helena respirou fundo. O escolhido precisa ser entregue vivo. Entregue... para quê? Para completar o ritual. Ritual de quê, Helena? De renascimento. A floresta tremeu. A boiuna estava chegando. E agora ela não estava mais apenas caçando. Ela estava vindo buscar o que era dela. A terra vibrou. Não como antes. Não como quando a boiuna atacava o barco. Agora era diferente. Mais profundo. Mais ritmado. Pum, 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 pum. Era um padrão. Um chamado. E ele estava cada vez mais perto. Lucas ajudou Helena a se levantar. Ela mal conseguia apoiar o peso nas pernas. Não pelo cansaço, mas pela marca no braço. A serpente tatuada na pele parecia quente, pulsante, viva. Lucas, ela sussurrou. Ela está me puxando. Eu sinto isso. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, ignorando a dor das mordidas das formigas, ignorando o sangue escorrendo. Eu não vou deixar. Você não é dela. Helena abriu a boca para responder, mas um som cortou a floresta. Um sussurro arrastado, molhado, como uma respiração raspando contra raízes. Eli... O nome dela. A voz da boiuna, falando, ou tentando. Helena estremeceu e enterrou a cabeça no peito de Lucas. Ela sabe onde a gente está. Então vamos nos afastar daqui, ele disse, firme. Mas antes que pudessem dar um passo, a floresta, novamente, mudou. As árvores se curvaram. Os troncos se entortaram, fechando-se atrás deles como uma muralha viva. E na frente, o chão começou a se abrir. Não um buraco profundo como antes, mas uma fenda estreita de onde emergiu água negra, a mesma água do rio. Lucas engoliu seco. Ela está trazendo o rio para dentro da floresta. Uma sombra serpentina deslizou sob a superfície rala, levantando ondulações. A boiuna estava rastejando pela água recém-formada, trazendo consigo o trecho do rio onde reinava. Era como se a floresta tivesse cedido o território, como se estivesse se inclinando para ela. A serpente estava chegando para o ritual. Helena caiu de joelhos, apertando o braço marcado. A espiral da serpente na pele parecia se torcer, como uma pequena cobra viva tentando escapar da carne. Lucas, eu... tô ouvindo ela na minha cabeça. Não escuta. Não deixa ela entrar. Eu não consigo! Ela gritou aterrorizada. Ela fala comigo como se estivesse dentro de mim. A água negra começou a subir mais rápido. Agora chegava aos tornozelos. Depois às canelas. Lucas levantou Helena nos braços. Segura em mim. Fecha os olhos. Vamos sair daqui. Mas ele não sabia para onde ir. A floresta havia criado paredes vivas atrás deles. À frente, a água trazia a serpente. À esquerda, raízes gigantes se moviam como serpentes menores. À direita, galhos se entrelaçavam para impedir fuga. Eles estavam presos num corredor de madeira e água. E então, um brilho surgiu dentro da água negra. 2 olhos amarelos, gigantescos, parados, fixos. A boiuna emergia, mas não toda, apenas a cabeça, grande o suficiente para engolir ambos. Os olhos eram poços de luz que pareciam reconhecer Helena. E o som voltou agora mais claro, ecoando na mente dela. Mar-ca-da. Helena chorou. Lucas recuou até encostar as costas numa árvore viva que pareceu se mover para segurá-los ali. O que ela quer? Ele gritou desesperado. Uma onda de água organizada, como se tivesse sido moldada, ergueu-se na frente da serpente e formou um círculo ritualístico, como um espelho de água suspenso. Dentro dele, imagens começaram a surgir. A aldeia antiga, o pajé, a criança marcada e então, pela primeira vez, uma visão clara da boiuna na forma total, enorme, impossível, como um rio vivo, carregando rostos de todos que já engoliu. Rostos que se contorciam, choravam, gritavam, tentando escapar das escamas negras. E uma frase ecoou, não dita por humanos, mas por centenas de vozes misturadas.
renascida no sangue da linhagem. Helena congelou. Lucas também. Linhagem. Lucas repetiu, entendendo aos poucos. O bebê do ritual. O homem que você viu. O seu pai. Helena balançou a cabeça, em choque. Eu sou o descendente deles. E a boiuna quer terminar o que começou. Lucas, se eu for com ela... Não! Ele interrompeu, com tanto desespero que a voz falhou. Você não vai. A serpente ergueu a cabeça um pouco mais. A água do ritual se expandiu em um semicírculo envolvente. E a voz ecoou outra vez. Ofereça o sangue. Helena gritou, segurando o braço. A marca brilhou em vermelho. Lucas a envolveu com o corpo, protegendo-a. Você não vai levar ela! Ele rugiu à serpente, encarando aquela cabeça monstruosa como se pudesse enfrentar um deus antigo. A água tremeu. A serpente afundou. E por um segundo, houve silêncio. Lucas apertou Helena, confuso. Ela foi embora? E então... Não. A água atrás deles explodiu para cima. A boiuna estava cercando-os pelos dois lados. Lucas girou, mas era tarde demais. A serpente se ergueu atrás dele, abrindo a boca colossal. E antes que Helena pudesse gritar, a boiuna avançou. A floresta estava silenciosa demais. Não o silêncio natural da noite amazônica, mas um silêncio imposto, pesado, que parecia ter sido colocado ali por algo antigo, capaz de mandar a própria natureza calar-se. Nem insetos, nem água corrente, nem vento. O tipo de silêncio que aperta o peito, que faz o coração bater devagar, como se tivesse medo de chamar atenção. Eduardo e Helena caminharam alguns metros, mas a água turva atrás deles borbulhou como se estivesse respirando. Eduardo virou rapidamente. Não olha por muito tempo, murmurou Helena, com a voz embargada. A boiuna, ela sente quando a gente encara. Helena ainda estava ofegante. Suas roupas coladas ao corpo, ainda molhadas do momento em que havia sido puxada para a água no capítulo anterior, eram prova de que ela estivera a segundos da morte. Eduardo observava cada movimento ao redor, uma faca em mãos, a única arma real que restava. A gente não pode ficar aqui, disse ele. Ela está vindo. Como se a floresta tivesse ouvido, um som grave, semelhante a um ronco subterrâneo, ecoou entre as árvores. Um som tão profundo que fez as folhas vibrarem. Helena fechou os olhos, tentando controlar o medo. É o aviso. Ela faz isso quando está perto. Quando está à espreita. Eduardo tocou o ombro dela. Você consegue andar? Ela assentiu. Só isso já foi coragem suficiente para continuar. Eles seguiram pela margem do igarapé, mas logo perceberam algo estranho. Uma névoa leitosa começou a surgir. Primeiro fina, depois tão densa que se parecia com fumaça. Só que não havia cheiro de queimado, nem calor. Era fria. Fria demais para aquela floresta. Isso não é natural, murmurou Eduardo. Passos, mas não dos dois. Helena ouviu primeiro. Passos molhados, como se pés descalços pisassem a lama. Ela virou lentamente, trêmula. Entre a névoa, sombras de corpos começaram a aparecer. Primeiro 2, depois 4, depois 9, figuras humanas, ou pelo menos algo imitando humanos. Corpos magros, escuros, brilhantes de água. O cabelo grudado na testa. Olhos totalmente brancos, como se estivessem mortos há muito tempo. Os movimentos eram bruscos, desconjuntados e estranhamente silenciosos. Eduardo, Helena sussurrou recuando. Isso são pessoas? Eduardo não respondeu. Ele sabia que não eram. As criaturas emergiram totalmente da névoa, algumas arrastando os pés, outras inclinando a cabeça de forma antinatural. A pele delas parecia esticada demais, quase sem textura, como se tivesse sido moldada. Como se não tivesse sido feita para um corpo humano. E então a primeira delas abriu a boca. Mas o som que saiu não era voz. Era o som da água do rio se movendo rápido, como um redemoinho invertido. Eduardo recuou um passo. Ela está usando eles! Helena disse, horrorizada. A boiuna está usando corpos! As criaturas começaram a andar em círculo ao redor deles,
formando um anel que apertava lentamente. Cada passo fazia a água da névoa respingar, como se os pés fossem feitos de líquido e não de carne. Eduardo apertou a faca, a respiração pesada. Fica atrás de mim. Helena obedeceu, mas seus olhos estavam fixos em uma criatura específica. Uma mulher de cabelo extremamente longo que arrastava no chão, quase cobrindo o rosto. A pele dela tinha manchas roxas e a boca parecia ter sido esticada demais, criando um sorriso que não era humano. Ela se aproximava, muito devagar, como se quisesse que Helena a reconhecesse. Aquela ali, Helena sussurrou. Meu Deus, aquilo era uma turista. Eu lembro dela, da embarcação, antes do acidente. Eduardo cerrava os dentes. A boiúna guardou corpos, para brincar com eles. As criaturas avançaram um pouco mais. Eduardo levantou a faca, mas antes que pudesse agir, todas as figuras congelaram, simultaneamente, como se obedecessem a um comando silencioso. O silêncio se fez ainda mais pesado. A água ao redor tremeu. E então, todas viraram a cabeça ao mesmo tempo, encarando um ponto atrás dos dois. Eduardo, devagar, muito devagar, virou-se. E viu o que a névoa escondia. A água do igarapé se erguendo como uma parede. Líquida, negra, circular. Uma forma gigantesca, serpenteante, fungindo da luz como se não pertencesse ao mundo físico. Do centro, 2 olhos amarelos se abriram, do tamanho de lanternas. A boiúna. O corpo colossal não precisava aparecer completamente. Apenas parte dele já tomava toda a visão. As escamas pareciam feitas de água negra, e cada movimento fazia o chão tremer como se estivesse prestes a afundar. As criaturas humanas se ajoelharam. A névoa ficou tão fria que Helena sentiu a pele arder. Eduardo mal conseguia respirar. Os olhos da boiúna piscaram. Uma vez. A névoa obedeceu, contorcendo-se como se viva. E então, a criatura de cabelos longos, a mulher morta, deu um passo à frente. Ela levantou lentamente o braço e apontou para Helena. A boiúna se moveu, não devagar, mas em um estalo violento como um raio negro despencando sobre eles. Eduardo agarrou Helena pela mão. Corre! E a floresta explodiu em movimento, galhos quebrando, água espirrando. A névoa se abrindo como se fugisse do próprio terror. As criaturas mortas avançando atrás deles, correndo com ossos estalando e articulando em ângulos impossíveis. A boiúna serpenteava atrás, o corpo vasto se arrastando pelo igarapé, destruindo árvores com a facilidade de quem amassa palitos. Era rápido demais. Eduardo puxou Helena com força, saltando por troncos, se jogando em barrancos, mas podiam sentir a vibração do monstro atrás, cada vez mais perto, cada vez mais inevitável. Até que um som abafado, metálico, rompeu o caos. Clang! Eduardo caiu. O chão sumiu sob seus pés. Helena tentou segurá-lo, mas escorregou também. Os dois despencaram por um buraco artificial, uma estrutura enterrada no meio da floresta. Caíram no escuro. A boiúna estancou, a poucos metros, mas não desceu. Não conseguiu. Apenas emitiu um rosnado baixo, frustrado, e se retirou lentamente, arrastando seus mortos-vivos atrás dela. Lá embaixo, na escuridão total, Eduardo tocou o chão de madeira. Helena respirava rápido. Onde a gente caiu? Ela murmurou. Eduardo tateou ao redor. Um armazém? Uma estrutura velha? Um abrigo? Parecia algo construído há décadas, talvez por exploradores antigos. Ele sentiu uma parede e encontrou uma lamparina. Quando acendeu, a luz fraca iluminou as paredes. Helena abriu a boca, horrorizada. O lugar estava cheio de peles de cobra penduradas. Enormes, negras. Algumas ainda brilhando como se estivessem vivas. E no centro, um símbolo indígena pintado com pigmento vermelho escuro. Um símbolo repetido várias vezes. Um olho amarelo. Eduardo engoliu seco. Helena! Ela virou devagar. O que foi? Esse lugar não é um abrigo. Ele respirou fundo. É um santuário. A lamparina tremeu. Eduardo levantou-a mais alto, e o coração dele gelou. A poucos metros, sentado no chão,
Havia um homem velho, parado, imóvel, encarando-os com olhos completamente pretos, a pele enrugada e um sorriso fino demais, como se estivesse esperando por eles. Eu pensei que vocês nunca chegariam, disse o velho com voz baixa demais para um ser humano. Helena recuou. Quem é você? O velho sorriu mais. Eu sou o guardião, o último que viu a boiuna de perto e ainda respira. A lamparina piscou, quase apagando. E vocês? Disse ele, inclinando a cabeça. Foram escolhidos por ela, e assim, por enquanto, nós vamos ficando por aqui. Mas ainda há mais à espreita. Se quiser a próxima parte, me avise nos comentários.